Olá, gente, tudo bem? E aí, aquele salve, salve, salve de sempre, né? Do professor JJZ aqui para os alunos do 5º ano. E agora em ano novo, 2021 chegou, tivemos um ano aí meio, como eu sempre digo, né? Meio reimoso. Reimoso significa dizer que a gente foi um ano meio turbulento, sobretudo por causa da pandemia. Mas vamos torcer aí que 2021, pelo menos, seja muito melhor, traga muitas coisas boas. Mas gostaria de lembrar que nós ainda estamos em pandemia e pelos sinais, pelas informações que a gente tem, a pandemia voltou novamente agora com grande força. Então, gente, não pode relaxar. Tem que tomar os devidos cuidados. Usar máscara, usar álcool em gel, lavar as mãos, se possível, quando você tiver saído de casa ou estiver em casa mesmo, sempre lavar as mãos. Porque quando você sabe, você pode trazer o vírus para dentro da sua casa e, de repente, pode contaminar aí seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó ou algum parente da sua família. Tudo bem? Bom, vamos lá. Aula de história, novo assunto. Embora a gente saiba que os assuntos eles são sempre continuados, mas vamos falar aí sobre o surgimento das cidades, como é que as cidades surgiram. E imaginar, assim, que por exemplo, Teresina, vocês conhecem ela agora, mas ela não foi assim. Teresina nunca foi dessa forma e nunca será daqui a 30, 40 anos, né? Então, vamos lá. Nossa habilidade. Vamos ver lá nossa habilidade de hoje? Tema da nossa aula de hoje, aliás, as formas de organização social e política, o surgimento das cidades e a noção de Estado. Quando a gente fala as formas de organização social e política, a gente está falando sobretudo sobre povo. Como é que esse povo se estruturou desde a época das suas origens até o surgimento das cidades. A nossa habilidade, reconhecer, comparar e argumentar sobre as diferentes formas de organização social, política e cultural e seus desdobramentos no meio ambiente de hoje e de ontem. Essa é a nossa habilidade. Eu costumo sempre ler a habilidade porque o foco da nossa aula ela sempre está direcionada à habilidade, tá bom? Por isso que eu sempre gosto de ler a habilidade, para vocês saberem o que a gente vai focar. Bora lá. Bom, eu trouxe uma leitura, a gente sempre tem isso na aula de história, né? Eu sempre trago alguma leitura que facilita o entendimento do nosso tema. Então você vai acompanhar comigo aí, tá bom? É visível, você vai ver plenamente aqui na sua tela. Você acompanha comigo. Eu vou lendo e você vai acompanhando comigo. Cuidado com a pressa. A gente sempre lê pausadamente, a gente sempre lê tentando entender o que a gente está lendo. Claro que só uma leitura não é suficiente. A gente não tem tempo porque a gente está na TV. Mas depois, quando você for assistir a aula com calma, tranquilidade, aí você lê mais de uma ou duas vezes. Tudo bem? Vamos lá então. Como surgiram as cidades? Esse é o tema do nosso texto de hoje, nosso texto informativo. E aqui você tem algumas imagens da era primitiva que nos remete a entender como é que surgiram essas cidades, tá bom? Mas vamos lá. Olha só. Indícios sugerem que iniciamos nossa existência na Terra coletando alimentos da natureza. Em uma dieta vegetariana, muito tempo depois, em algum momento no passado, começamos a caçar, adicionando na dieta a carne de alguns animais. Então, olha só, curiosidade. Nesse período de coleta de alimentos e caça, éramos nômades, vivendo em pequenos grupos. Acredita-se que esses grupos, em algum momento, passaram a trocar objetos entre si, gerando um tipo de comércio baseado em trocas. Primeira coisa. Professor Jota, o que é nômade? Nômade. Gente, nômades, a gente tem duas características de pessoas, dois tipos de pessoas, os nômades e os sedentários. Os nômades eram aquelas tribos, aqueles grupos que viveram lá na era primitiva, mas ainda hoje tem nômades, mas eles viveram sobretudo na era primitiva, em que eles viviam mudando de um local para outro. Bom, e como é que se dava essa mudança? Pela busca de alimento e água. Então eles iam para o local onde tinha água e alimento. Na medida que esses alimentos iam se esgotando, eles iam mudando de um local para outro. Esse é o que a gente chama de nômades. Quando a gente fala em sedentários, exatamente são pessoas como nós, certo? Em que tem residência fixa, está ali, às vezes cria uma barriguinha, etc. Isso é sedentarismo, tá?
São pessoas que fixam residência e moram ali desde sua origem, desde que chegou até, digamos, sua morte, ou então quando vai para outro local, mas fixa residência em outro local. Isso que a gente chama de sedentários. Bom, existem diversos motivos para se deixar a vida nômade e pensar numa maneira de se estabelecer em algum lugar. Um desses problemas é o número de pessoas em uma tribo. Ou seja, quanto mais gente você tem numa tribo, há a necessidade de você fixar a residência. Porque fica complicado você estar se mudando sempre, continuamente, né, levando esse povo para lá e para cá. É complicado. Então, essa foi uma das primeiras necessidades que, no caso aqui, você vê com relação às primeiras cidades. Achados arqueológicos demonstram isso. Desde o início do surgimento do homem, ele sempre fez parte de algum grupo. Isso faz parte. O homem é um ser social. Nós somos seres sociais. Então, a gente tem que estar em grupo, tem que estar ali, né, unidos. Embora agora na pandemia isso agora seja uma forma que a gente tem que separar, né? Claro, família tudo bem. Mas eu não posso ir para uma balada onde tem, sei lá, 500, 600 pessoas ali. Tá bom? Estamos falando aqui da história, não estamos falando da pandemia. Ao certo, ninguém sabe quando os humanos passaram de nômades para grupos assentados. Bom, há registros escritos que diz que isso começou a partir do momento em que se criou a agricultura. O que sabemos é baseado nos materiais encontrados em escavações. Esses materiais dão pistas de como viviam as pessoas daquela época, bem como a quantidade média de pessoas em um dado grupo, certo? Então, as tribos se organizavam, eles se dividiam e ali começaram a fixar residência. O surgimento das primeiras cidades do mundo está ligado ao fato da natureza humana ser social. É muito difícil para um humano sobreviver sem participar de alguma tribo, pequeno ou grupo. Tribo pequena ou um grupo, né? É uma necessidade nossa. A tendência é que cresça o número de pessoas e quanto maior o grupo, mais difícil de locomover. Outra dificuldade é conseguir um local com alimento suficiente para coletar e atender todos do grupo se ele crescer. Ora, imagina só. As tribos, elas se movimentavam de acordo com o ambiente, ou seja, a quantidade de alimentos existentes. Esses alimentos eram o quê? Frutos, eram caça e, sobretudo, a água. Mas o que acontecia? As tribos foram aumentando. Então, eles foram sentindo necessidade de se estabelecer em um determinado local. Né? Aqui, por exemplo, você vê imagens de tribos. Olha só como é que são essas casas aqui. São casas antigas, da era primitiva ainda. Mas, se a gente for imaginar, são residências fixas. E no Brasil? Vamos pensar aí no Brasil, nós vimos no mundo, e no Brasil, como é que se deu ao surgimento das primeiras cidades? Bom, aí aqui eu trouxe algumas cidades bem conhecidas para vocês terem uma ideia. Aqui nós temos a cidade de Salvador, tá bom? Ela antes era chamada de São Salvador. Quando ela foi criada, ela se chamava São Salvador, no início de sua fundação. Aqui é uma imagem antiga, de 1930. Ali nós temos a cidade do Rio de Janeiro, que quando foi fundado, chamava-se São Sebastião do Rio de Janeiro. Tá? Ainda hoje é comemorado o dia de São Sebastião, se eu não estou enganado, dia 20 de janeiro, se comemora lá e é feriado na cidade, né? E aqui nós temos a cidade de Teresina, gente, olha, tá vendo aqui? Por incrível que pareça, isso aqui é a cidade de Teresina, lá por volta de 1910. Aqui é a famosa Praça da Bandeira. Olha só como era ela. Ela nem existia na época, né? Aqui nós temos o museu, certo? Aliás, desculpa, aqui nós temos o mercado, o museu. Lá na frente, você tem as fundações da Igreja de Nosso Senhor Dom Paró, aqui, ó, tá? Que nem as torres não tinha ainda. E aqui nós temos o espaço da Praça Marechal Deodoro da Fonseca, a velha conhecida Praça da Bandeira, onde fica ali o centro da cidade, onde fica a sede da prefeitura, onde fica ali o Mercado Velho. Ok? Isso aqui em 1910. Teresina ainda estava começando. Tem que lembrar que Teresina é uma cidade bem menina, né? Bem menina. Bom, as primeiras cidades brasileiras. Aqui nós temos novamente a cidade de São Salvador, no início da sua fundação.
As primeiras cidades brasileiras foram construídas por ordem do rei de Portugal para defender o território do Império Português. Certo? Então, isso é história. E aqui eu trouxe para vocês algumas cidades, dessas cidades, que foram fundadas a partir do momento em que houve a colonização aqui, a partir de 1500. Aí nós temos aqui a cidade de São Salvador, que foi em 1549, sua fundação. São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565. Então, Salvador é mais antigo que Rio de Janeiro. Aí depois nós temos a Paraíba, em 1585. Nós temos Belém, que foi fundada entre 1616 a 1628. E aí nós temos, né, algumas outras cidades, como Sergipe, Natal, a própria Paraíba, que era cidade, depois se tornou, né, estado, certo? Então, isso tudo são cidades iniciais que tiveram sua origem a partir do momento em que os portugueses chegaram aqui no Brasil, a partir de 1500. Bom, aqui nós temos também a cidade de São Luís, né? Há uma exceção, veja bem. A cidade de São Luís, ela foi fundada pelos franceses, tá? Imagina, né? Se a gente tivesse sido, todos nós tivéssemos sido colonizados pelos franceses, provavelmente eu estaria falando francês com vocês. E vocês estariam me entendendo porque vocês também falariam francês. Nós falamos português porque a gente foi colonizado pelos portugueses. E nós temos a cidade do Recife, gente. A cidade do Recife foi fundada pelos holandeses. Isso nos leva a crer, através da história, que não foram só os portugueses que estiveram aqui. Nós tivemos os franceses, os holandeses, os espanhóis estiveram aqui antes dos portugueses, antes de Pedro Álvares Cabral. Então, isso é o que a história nos conta. Então, aqui nós temos duas cidades que não tiveram sua fundação originalmente dos portugueses. Tá? A cidade de São Luís, fundada pelos franceses, e a cidade do Recife, fundada pelos holandeses. Ok? Bom, aqui nós temos um mapa da cidade de Teresina. Olha só como é que... É claro que o mapa atual não é assim. Mas esse é um mapa bem antigo, tá? Isso aqui data de 1970, 1960, 1970. É o mapa da cidade de Teresina, tá certo? Aqui é o Rio Parnaíba e aqui você tem a cidade. Aqui, gente, olha, curiosidade. A Rua Teodoro Pacheco, no centro de Teresina, aqui onde fica o Lojão do Paraíba, ali ao lado do Rio Parnaíba. E aqui é uma foto que está representando a maior enchente que teve aqui, certo, no estado, aqui na capital, que inundou Teresina, que foi em 1926. Se você ter uma ideia, né? Se você pegar o Rio Parnaíba para a Rua Teodoro Pacheco, é mais ou menos um pouco mais de 500 metros. E inundou tudo. Então você percebe como o rio subiu. Certo? Hoje não acontece mais isso porque, infelizmente, o rio está se degradando e está totalmente poluído. Bom, gente, olha só. Quando a gente fala em cidades, e aqui, ó, chega para mim aqui, veja bem. Quando uma família se instala num devido local, ela vai alterar aquele espaço, não vai? Se ali tiver uma árvore, ela vai ter que tirar para poder construir sua casa. Se ali tiver um riacho, vão ter que aterrar o riacho para poder construir sua casa, certo? Se tiver plantas, vai ter que tirar aquelas plantas. Isso é o que acontece geralmente quando a população, os homens de modo geral, se instalam num devido local. Isso aconteceu com as cidades. Se você imaginar, e aqui fica bem, veja bem, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, o Brasil era tipicamente uma floresta enorme. O que tinha aqui eram as tribos indígenas, que viviam, perfeitamente em harmonia com o meio ambiente. Quando os portugueses chegaram, já chegaram arrasando tudo. Já foram construindo cidades, adentrando, através dos bandeirantes, né? Aí as florestas, a cada parada que eles faziam, criavam um povoado, e assim iam modificando a paisagem do meio aonde eles estavam. Isso acontece aqui, ó. Os homens, ao longo de suas histórias, foram vivenciando diversos processos de adaptação aos ambientes em que viviam. Tudo estava bastante relacionado às necessidades de cada um, tá?
Então, na medida que eles iam se instalando, criando as cidades, eles iam adequando as suas necessidades. Isso não importava se tinha que desbastar árvores, se tinha que acabar com as plantas. Não, isso não importava. O que eles importavam era fazer suas casas e ali fixarem residência. E aqui nós temos um exemplo disso, olha só. Aqui é uma paisagem natural que deu origem a isso. Está vendo aqui? Paisagem natural que deu origem a isso. Paisagem natural que deu origem a isso. Tá? Então você vê, ó, as diferenças, tá? Então você acaba modificando. Quando você constrói uma estrada no meio da floresta, você acaba modificando esse meio ambiente. E isso tem um impacto. E esse impacto ele pode ser, geralmente, ele é prejudicial ao próprio homem. Ok? Aqui nós temos outro exemplo, ó. Nós temos a cidade, a beira-mar aqui, ó. Olha só a diferença. Está em preto e branco porque é uma foto antiga, tá? E aqui embaixo você tem novamente a foto. Aqui, 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 aqui. Olha só. Tá vendo? Aqui ainda se mantém, que é o famoso Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Aqui, ó, já mudou, já mudou. Aqui no local você já tem o quê? Grandes condomínios. Tá? Aí você diz, professor, mas isso modifica o ambiente? Claro, gente, que modifica. Porque você está alterando o meio ambiente. E essas fotos são de 1900 e em 2004. Aqui é 1900 e aqui é em 2004. Nós estamos falando de 2004, nós já estamos em 2021. Então nós estamos falando aí de mais de 17 anos depois. Claro que isso aqui talvez já tenha mudado, né? Porque as pessoas vão alterando o espaço onde eles estão, certo? Então, isso provavelmente aqui também já se alterou, isso aqui já se alterou, isso aqui também. Talvez já tenham criado muito mais condomínios. E olha só, eu trouxe duas paisagens que vocês, a princípio, vão achar que são iguais. Atentem bem, tá? Curiosidade, fixa aí, olha só. Olha para essa imagem e olha para essa. São iguais? Olha para essa imagem e olha para essa. Vamos contar os quadrinhos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Então, nós temos 15 quadrinhos. Olha a outra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, nós temos 12. Então, aí você já nota a diferença pela quantidade de quadrinhos. Mas, a princípio, você pensa que elas são iguais, né? Então, vamos lá. Primeiro, até que uma construção seja erguida, muita coisa precisa ser realizada e transformada. É por esse motivo que o homem também deve estar atento aos equilíbrios e limites. Gente, olha, eu sempre falo para os meus alunos, a natureza, ela não é nossa inimiga. A natureza, ela é um bem comum. O que é um bem comum? Que pertence a todos. E quando eu falo natureza, eu falo dos animais, das florestas, dos rios, dos lagos, das cacimbas, das nascentes dos rios, de tudo, tá? Do meio ambiente no geral. Porque tudo está conectado. Então, o que acontece? Às vezes, nós, pessoas humanas, encaramos a natureza como nossa inimiga. E não é. A natureza, ela pode ser e é uma das grandes aliadas do homem. E nós estamos pagando agora, né, e vamos continuar pagando, e já pagamos um preço muito alto, exatamente por causa disso. Pela destruição infinita, desordenada e desorganizada do meio ambiente. Então, você que está aí, ó, você aí que está aí, que tem 11 anos, você que vai ser o futuro, porque daqui a 20, 30 anos, você vai estar com 40, provavelmente você já vai estar com sua família. Aí provavelmente você vai se lembrar da aula do professor JJ e vai dizer, olha, eu lembro quando o professor JJ estava falando sobre a questão da construção das cidades, mas é importante a gente também preservar. Só que aí pode ser tarde, né? E aí é como se diz, o que já foi feito dificilmente pode ser recuperado, tá certo? Então, muito cuidado. Não é que a gente não tenha que ter, ok, desenvolvimento. Então, você já deve ter ouvido falar sobre desenvolvimento sustentável.
O que é isso? É uma forma de você desenvolver uma cidade sem agredir o meio ambiente. Gente, isso é possível. Vários estados de vários países aí do mundo já fazem isso. E nós que temos a área verde, o sistema de meio ambiente maior do mundo, nós é que devemos preservar, tá bom? Pra vocês terem uma ideia, curiosidade, nós temos a maior reserva de água doce do mundo. E não é água doce adoçada com açúcar não, viu? Quando a gente fala água doce, é aquela água que pode ser consumida pelo ser humano. Entendeu? Países do mundo inteiro nos invejam. E a gente está acabando com isso. Então, vocês que estão aí do outro lado é que tem que agora começar a repensar nisso, tudo bem? Então, olha para cá essa imagem, olha. Se você olhar aqui, ó, você vai ver paisagem natural, aqui já começou a surgir uma casa, energia, aqui já começou a surgir outras casas, uma parafernália de energia. Aqui, ó, as árvores já desapareceram e aqui, ó, você tem todo o meio ambiente degradado. Imagina respirar num local desse. Aqui você tem já esse mesmo meio ambiente mudado, ele vem aqui, ele vem para cá, ele tem toda essa modernidade, desenvolvimento, e quando chega aqui ele já está na modernidade já atual, que é as pessoas andando aí no futuro de espaçonave. Aqui você tem novamente esse meio ambiente, ó, alterado, mas ainda com grande parte preservada. Aqui você já tem a construção de diversas casas. Aqui você já tem aquela parafernália, né, de casas misturado com energia elétrica. E aqui deu origem a um parque. Entendeu? Com diversas árvores. O que a gente tem que fazer é isso aqui, ó, tá? Parte daqui para cá. Se nós já acabamos aqui, já destruímos, por que não preservar? E como é que a gente preserva? Plantando. Planta uma árvore aqui, deixa uma ali. Até porque as árvores, elas são essenciais até para a nossa sobrevivência, né? Aí vamos ver a outra. Olha só, a outra, olha aqui, ó. Ela segue o mesmo ritmo, só que menos acelerado, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui você tem, olha lá a outra, olha, como é que era, ó. Na terceira aqui você só tinha uma árvore. Nessa aqui você já tem, ó, a degradação total. Ó, a degradação total. Nessa aqui, pelo menos você ainda tem a recuperação das áreas verdes. E aqui você tem a degradação total. Isso que acontece quando as pessoas se instalam nas cidades. A tendência é acontecer isso. Então, essa transformação também implicou em prejuízos à natureza e tais problemas continuam acontecendo. A gente está vendo aí, né? A gente teve agora as queimadas no Pantanal, tivemos as queimadas na floresta amazônica. 2019 e 2020 foram os anos em que mais houve devastação da floresta amazônica e da Mata Atlântica, né? E segundo alguns órgãos do próprio governo. Então, gente, tem que preservar. Se instalar, mas preservar. Então, se você está aí na sua casa, está num sítio, está na casa do seu avô, está fora da cidade, ou até mesmo em outro estado, se você tiver uma árvorezinha lá perto da sua casa, preserve. Aquela árvore, você vai ver que até quando você está debaixo dela, a sua respiração melhora. Tá certo? Bom, e aí, antes de voltar aqui o nosso desafio, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó. Isso aqui que eu estou mostrando são paisagens reais. Tá? Essa aqui não, desenho. É uma forma da gente poder ilustrar. Mas essas aqui são paisagens reais. Aqui é o que era e aqui é o que é agora. Aí você pode estar pensando, professor, mas aqui está azul e aqui está preto e branco, gente. Essa foto foi tirada numa época em que não tinha máquinas, celulares como a gente tem agora. Tá? As fotos eram tiradas em preto e branco. Só curiosidade, olha, chega aqui. Vocês já ouviram falar? Pergunte para o seu pai, talvez seu pai não, mas seu avô e sua avó sabem. Pergunte para o seu avô, se ele estiver bem próximo de você aí, pergunte assim, o que é um lambe-lambe? Será que é uma pessoa que lambe muito? Não, gente. Lambe-lambe era uma máquina fotográfica que existia na Praça da Bandeira. Ela era muito requisitada, tá? Na Praça da Bandeira. Vou mostrar aqui, ó. A Praça da Bandeira. Como era, ó, né? Como era a Praça da Bandeira? Então, era na Praça da Bandeira que as pessoas iam, os fotógrafos iam lá com o lambe-lambe. Como era o lambe-lambe? O lambe-lambe, gente,
era uma máquina fotográfica que ficava dentro de uma espécie de saco, num pedestal, né? Tipo esses pedestais de celular, só que um pouco mais alto. E aí o fotógrafo enfiava a cabeça, a pessoa estava lá do outro lado, às vezes muito em cima de um cavalinho, se fosse uma criança. Atrás dele tinha um painel, geralmente com o símbolo de uma igreja, alguma coisa que fosse os festejos, né? E ele tirava a foto. Essa foto era tirada em preto e branco. E era tirada no foquitezinho que tinha, né? Foquitezinho, que a gente olhava assim. Isso é que era o lambe-lambe. Isso era o tipo de foto que a gente tinha ainda na década de 30, 40, 50, 60 até 70. Aí, quando surgiu as máquinas fotográficas, aí começaram a vir as fotografias em cores, tá? Junto com a TV também, que veio também lá em cores. E aí, hoje, nós temos a tecnologia do celular, que hoje você tem até o Photoshop, que você tira uma foto, você pode colocar, né, uma imagem em cima da sua foto e fica perfeito. Não fica nem um cravinho, né? Nem um pontinho aqui. Isso é atual, né? Mas, até pouco tempo, a gente não tinha isso. Bom, vamos lá para o nosso desafio? O nosso desafio de hoje é um desafio mesmo, mas é muito simples. Observe o local onde você mora, né? Bom, se você estiver na casa do seu avô ou da sua avó, você vai observar o local onde você está. Se você estiver na casa do seu pai ou da sua mãe, você vai observar o local onde você está. Se você estiver na casa do seu tio ou em outro estado, num sítio, você vai observar o local. Tudo bem? Ok? Ou você pode imaginar a sua casa. Então, alguma coisa mudou depois que sua família se instalou? Professor, mas eu não sei disso. Então, pergunta para o seu pai, pergunta para sua mãe, pergunta para o seu avô, para sua avó. Vovô, papai, quando o senhor chegou aqui? Porque eu nasci aqui em Teresina, né? O professor Jota está perguntando se mudou alguma coisa, se foi construída alguma escola, algum supermercado, alguma rua. Pergunte para o seu pai, tá bom? Para a sua mãe. Se foi construída uma praça, uma escola, uma rua, né? Se surgiu essas construções. E aí, o que você vai fazer? Você vai descrever no seu caderno o que mudou. Então, na medida que você for perguntando para o seu pai, que ele for dizendo que mudou, ou para o seu avô, você vai escrevendo no seu caderno. E vai construindo uma espécie de itinerário, né? Através de uma produção de texto. Beleza? Não é nada difícil. É só perguntar para o seu pai ou para a sua mãe o que mudou ali onde você está morando, que eles vão lhe dizer, você só vai registrar. Aí o que você vai fazer depois? Notou, manda lá para o seu professor, sua professora, para ele ou para ela ver, e depois que ele der o aval, ela der o aval, você pode compartilhar, trocar figurinhas com seus colegas no privado ou no próprio grupo. Tudo bem? Beleza? Nada difícil. Facinho, fácil, fácil. Tá bom? Gente, prazer estar aqui em 2021, na primeira aula de História, com os alunos do 5º ano, tá bom? É a nossa primeira aula de História, olha só, estamos inaugurando o ano de 2021. Vamos ter outras? Vamos, tá bom? Está tudo ainda em dúvida, mas acredito que agora a gente vai colher bons frutos. Não esqueçam, perder alguma aula, pede o link lá do seu professor para você assistir lá no YouTube. Você pode baixar no seu celular, assistir a hora que você quiser, sobretudo minhas aulas. Tudo bem? Assiste lá as aulas do Lindão aqui. E aí, não esqueça, tá bom? Cuidado, cuidado e cuidado. Tá certo? Cuidado, cuidado e cuidado. É pouco com a Covid. Tudo bem? Um abraço. Feliz ano novo atrasado, né? Mas a nossa primeira aula. Desejo a vocês um feliz ano novo para você e sua família. E, sobretudo, com muita saúde. É o que a gente precisa. Beleza? E a vacina, se Deus quiser, está chegando por aí. Tchau, tchau. A gente vê na próxima aula. Bom dia, meus amores. Bom dia. Que saudade de vocês. Eu espero que vocês tenham tido um excelente final de ano e um excelente recesso, que tenham descansado bastante. Eu sou a professora Ila, do 5º ano, e vamos começar nossa aula de hoje de língua portuguesa. Nosso assunto hoje é mito. Tia, mito? A gente não já falou sobre lenda? Falamos, só que lenda e mito são um pouquinho diferentes. Lendas são histórias que envolvem
os povos da antiguidade, que envolvem elementos místicos. O mito também tem isso. Só que o mito, ele serve para explicar a origem de alguma coisa. E as lendas nem sempre servem para isso. Às vezes elas são apenas histórias antigas que as mães contavam para as crianças ou que falavam sobre coisas do passado. Às vezes até para dar medo para as crianças, não é? Já o mito não. O mito foi criado para explicar alguma coisa, explicar algum fenômeno. Mas não se preocupem que nós vamos ver isso um pouquinho mais aprofundadamente hoje, tá bom? Antes de começar, porém, nós temos o nosso texto de fluência. Essa semana nós estamos trabalhando com os sapatinhos vermelhos, que foi escrito por Amy Droz e R. Gellen. Que nome estranho, não é? Hoje é terça-feira, então vocês vão ter que enviar um áudio com a leitura bem bonita e caprichada desse texto para as professoras de vocês, ok? Ai, tia, eu ainda não estou seguro de fazer essa leitura e enviar para minha professora. Então, nós vamos treinar juntos, ok? Você vai treinando aí, eu vou treinando daqui. E a gente vai lendo junto, tá bom? Vamos fazer a leitura de hoje, tá? Treina agora, mais tarde você grava um áudio bem caprichado, bem bonito e envia para a professora da sua escola. Tenho certeza que ela vai adorar ouvir a sua voz. Eu aposto que do mesmo jeito que eu, ela estava com muita saudade da voz de vocês. Vamos ler? Vamos lá. Os sapatinhos vermelhos. Os sapatos velhos de Lilian já não estão bonitos. Vamos comprar sapatos novos, diz a mamãe. Lilian sabe que os sapatos prefere. Aqueles. Aquele é o último par, diz a vendedora. Que número ela calça? A mamãe diz o número. Então vai ficar pequeno, diz a vendedora. Lilian acha que não. Eu quero aqueles. Eu quero aqueles. A vendedora traz os sapatos. Lilian os calça e diz: eles servem muito bem, olhe só. A mamãe acha que não. Seus pés são grandes para eles, diz a vendedora. A mamãe manda trazer outros e mais outros para Lilian experimentar. Mas a cada par, Lilian diz: não, eu quero aqueles. A mamãe fica zangada, a vendedora já está zangada, até que a mamãe desiste e Lilian acaba ganhando os sapatos. Que menininha teimosa essa Lilian, não é? Ela queria porque queria aqueles sapatos. E ela não aceitava nenhum outro par. Que menininha teimosa. Pois bem, esse texto de fluência, ele é um texto muito bom, porque tem um ritmo bacana, tem as vozes da mamãe, da vendedora e também da Lilian. Quando você for ler, use a entonação correta, tudo bem? Nada de ficar parando entre uma sílaba e outra, nada de ficar parando para pensar no meio da leitura, tudo bem? Faça a leitura corretamente. Só que tem uma coisinha. Vocês observaram? Aqueles sapatos vermelhos são tão bonitos, não são? Digam para mim. Vamos imaginar. A Lilian pode ter a idade de vocês, uns 10 anos. Será que aqueles sapatos são adequados para ela? O que vocês pensam? O que vocês acham? Um sapato bem vermelho, com um salto alto, bico fino. Será que são adequados? Será que a Lilian realmente escolheu um sapato adequado para ela? Será? Tudo bem. O que eu quero dizer é, quando vocês forem escolher os sapatos de vocês, quando forem comprar alguma coisa, ou roupa, ou sapato, ou um acessório, bolsa, alguma coisa, pensem bem se o que você está escolhendo é adequado para a sua idade, ok? Às vezes, nós vemos pessoas usando coisas que não são tão adequadas, não é? Ou são pequenos demais, ou são grandes demais,
ou pertencem a outra faixa etária. Então, quando forem escolher, escolham com sabedoria. Tudo bem? Esse texto é o texto de fluência para vocês lerem e enviarem para a professora, mas ele também serve para a gente interpretar. Vamos para as nossas questões de interpretação? Bora lá. Primeira questãozinha. Observando as atitudes da Lilian, que característica mais se adequa à menina? Ela é uma menina conformada, obediente, teimosa ou rabugenta? Eu acho que eu já respondi essa questão, não foi? Quando ela ficava insistindo, eu quero aquele sapato, eu não quero outros, eu quero aqueles. Essa insistência demonstra que ela tem que característica? Ela se conforma com a ordem da mãe? Ela obedece quando a mãe diz que é o outro par? Ela é teimosa? Ela age com teimosia, querendo um determinado sapato? Será que é esse? Ou será que ela é rabugenta, que fica reclamando de todos os outros e que fica resmungando que não quer esse, que não quer aquele? Vocês já sabem, não é? Tenho certeza que vocês já responderam. Ela é teimosa. A característica principal dessa personagem é a teimosia, porque ela fica insistindo, eu quero aqueles, não quero outro, só quero se for aquele. Vamos para a nossa segunda pergunta. Por que Lilian e sua mãe foram comprar sapatos novos para a menina? Elas foram comprar um novo par de sapatos, mas por quê? Porque os sapatos velhos não estavam mais brilhando? Porque os sapatos velhos não estavam mais cabendo no pé dela? Porque os sapatos velhos não estavam mais novos? Ou porque os sapatos velhos não estavam mais bonitos? Bem no comecinho da história diz que a Lília e a mamãe foram comprar sapatos porque não é porque não estavam brilhando e nem é porque não estavam cabendo. Também não é porque não eram mais novos. É porque eles não eram mais bonitos. A Lilian queria porque queria sapatos mais bonitos. Então, já que aqueles não estavam mais bonitos, ela queria novos. E a mamãe foi e resolveu comprar sapatos novos para ela. Ok? Pois bem, mas o nosso assunto principal hoje não é o texto de fluência. Nosso assunto principal é a seguinte habilidade: ativar conhecimentos prévios sobre a situação comunicativa do texto, os atores sociais envolvidos, o espaço, os propósitos comunicativos e o gênero. Ou seja, a partir de um mito que eu trouxe, muito interessante, nós vamos trabalhar essa habilidade. Nós vamos falar sobre os interlocutores, ou seja, quem conta a história e para quem ela está sendo contada. Nós vamos falar sobre o espaço, ou seja, o contexto de circulação, onde nós podemos encontrar os mitos. Em que situação eles eram mais comuns, ou eles são mais comuns. A finalidade do texto. Para que serve o mito? Esse gênero serve para quê exatamente? Ele foi criado por quê? Ou seja, nós vamos entender hoje para quem é o mito, onde encontramos o mito e para que ele serve, ok? Vamos lá. Eu trouxe um mito que eu acredito que alguns de vocês já conheçam, mas caso não conheçam, prestem atenção, ele é muito interessante. É o mito indígena do Sol. Ele é um mito que vem de uma nação indígena brasileira, tá bom? Não é de outro país, não. Vai explicar algo relacionado ao Sol. O que vocês acham que ele vai explicar? Será que ele vai explicar por que o Sol é amarelo? Ou talvez porque o Sol é redondo? Será que o Sol um dia foi quadrado e ele virou redondo e o mito vai explicar isso? O que vocês acham? Será que vai explicar a criação do Sol? São possibilidades, não são? Pensem aí.
Acompanhem a leitura e aí vocês vão ver o que ele quer explicar, ok? Acompanhem, não me deixem sozinha, tá bom? Mito indígena do Sol. Antigamente, muito antigamente, no tempo em que vivia entre os Tucuna, o Sol era um moço forte e muito bonito. Por ocasião da festa de Moça Nova, o rapaz ajudava sua velha tia no preparo da tinta de urucu. Ia à mata e trazia uma madeira muito vermelha, chamada muirapiranga. Cortava a lenha para o fogo onde a velha fervia o urucum para pintar os tucuna. Olha só, já conseguimos ver uma pontinha da resposta para a pergunta que eu fiz antes, não é? O Sol era um moço forte e muito bonito, que vivia entre os Tucuna, que é uma nação indígena do Brasil. Ele estava ajudando a sua velha tia no preparo da tinta de urucu. Ou seja, ele ajudava a senhora pegando a madeira, indo até a selva, pegando a madeira e colocando para ela ferver. A partir dessa madeira muito vermelha, fazer a tinta de urucum, ok? Essa tinta era para pintar os outros índios, mas ele ajudava. E aí, o que será que isso tem a ver? O que será que vai acontecer entre a tia dele e ele? Será que a tia dele vai matar ele e ele vai virar o Sol? Ou será que o Sol vai se apaixonar pela tia dele e a tia dele não vai corresponder e ele vai ficar tão triste que vai virar o grande astro que nós conhecemos? O que vocês acham? Já conseguem imaginar por que será? O que tem a ver a tia e o Sol? Conseguem imaginar? Vamos acompanhar a leitura para ver se o que vocês estão imaginando e o que eu estou imaginando está correto ou não, ok? A tia do moço era muito mal-humorada. Estava sempre a reclamar e a pedir mais lenha. Um dia, o Sol trouxe muita muirapiranga e a velha tia ainda resmungava insatisfeita. O rapaz resolveu então que acabaria com toda aquela trabalheira. Olhou para o fogo que ardia, soltando longe suas faíscas. Olhou para o urucu borbulhante, vermelho e quente. Ele está olhando para o fogo. Ele está olhando para o urucum fervendo. No que será que ele está pensando? Vamos entender até aqui. O Sol é um índio jovem, bonito e forte. Ele é sobrinho de uma mulher meio rabugenta, bem mal-humorada. Ela faz a tinta de urucu para pintar os tucuna, que são os indígenas daquela nação, ok? E ele ajuda pegando madeira, colocando perto dela para que ela possa ferver e fazer a tinta. Só que ela está sempre resmungando, ela está sempre insatisfeita com a madeira que ele leva para ela. E aí ele resolveu dar um basta nisso. Ele resolveu acabar com toda aquela trabalheira. O que será que ele vai fazer? Pensem aí. A tia reclama muito. Ele não quer mais essa trabalheira toda. Ele já está zangado com ela por causa disso. O que será que ele vai fazer? Ele está olhando para a panela. Ele está olhando para o fogo. Já conseguem imaginar o que ele vai fazer? Vamos ver? Desejou beber aquele líquido e pediu permissão à tia, que consentiu. Bebe, bebe tudo, e logo, disse zangada. Ela julgava e desejava que o moço morresse. Mas, à medida que ia bebendo a tintura quente, o rapaz ia ficando cada vez mais vermelho, tal qual o urucu e a muirapiranga. Depois, subindo para o céu, intrometeu-se entre as nuvens e passou desde então a esquentar e a iluminar o mundo. Os autores desse mito são os índios Tucuna, do Vale do Rio Solimões, do Amazonas. Olha só, que incrível, não é? Tenho certeza que ninguém imaginou isso. Na verdade, ele ficou com vontade de beber aquela tinta vermelha. E
pediu permissão e a tia deixou. Quando diz que a tia consentiu, significa que ela deu a permissão. Consentir é dar permissão. Ele, como bom sobrinho, pediu para ela: posso beber? E ela, que não gostava nada dele, queria que ele morresse, permitiu que ele bebesse a tinta, que estava fervendo, quente, muito quente. Ele foi bebendo e acabou ficando vermelho. E acabou virando o sol. Tenho certeza que alguns de vocês imaginaram isso, mas eu não imaginava. Eu achei que ele ia fazer uma coisa totalmente diferente. Então, esse mito está explicando de uma forma bem fantasiosa a criação do sol. Como o sol surgiu? O sol era um rapaz, sobrinho de uma velha bem mal-humorada e resmungona, rabugenta, que estava sempre insatisfeita com ele, reclamando do trabalho dele. Um dia, ele resolveu acabar com aquilo, acabar com aquela situação que estava insustentável. Olhou para a tinta fervendo, olhou para o fogo e resolveu beber a tintura. Bebeu, foi bebendo, ao invés de morrer, não, ele se transformou no grande astro sol que nós vemos todos os dias no céu de Teresina. Quando ele bebeu, ele foi subindo para o céu, se intrometendo entre as nuvens e acabou virando o sol que nós conhecemos, ok? O mito é essa história que explica algo, que explica um fenômeno da natureza, um fenômeno que as pessoas não têm uma explicação lógica. Então, elas criam essas histórias fantasiosas justamente para explicar, para dar essa explicação para algo que elas não conseguiram entender completamente a partir do bom senso, ok? Mas a aula não é só ler textos, não é? Nós temos algumas questões de interpretação também. Eu espero que tenham compreendido o que é o mito, essa história fantasiosa que explica algum fenômeno da natureza ou um fenômeno que as pessoas não entendam, que usa elementos mágicos para fazer isso e que nem sempre eles têm algum fundo de verdade, não é? Mas eles servem para explicar sobre determinado assunto, determinado tema da vida, não é? No caso desse mito, é a criação do sol. Nossa habilidade, se vocês se lembram, é entender, compreender os atores sociais, ou seja, os interlocutores, quem conta a história e para quem conta a história, o contexto de circulação, que é o espaço em que nós podemos encontrar esse gênero, a finalidade, que é o propósito comunicativo, e também o gênero, certo? As perguntas que eu vou fazer agora são justamente para trabalhar essa habilidade. Vamos entender um pouquinho melhor os atores envolvidos, o espaço, a finalidade, enfim. Ok? Vamos lá. Primeira questão. Que fenômeno é explicado pelo mito? O mito, nós já entendemos, é um gênero textual, é um texto criado para explicar determinado fenômeno. Ok? Fenômeno que as pessoas não conseguiram explicar por meio da ciência ou por meio do seu bom senso. Ok? Só do seu raciocínio, elas não conseguiram explicar. Então, criaram um mito para isso. Esse mito tenta explicar que fenômeno? O surgimento da tinta de urucum? O surgimento da madeira muirapiranga? O surgimento do povo tucuna? Ou o surgimento do sol? Gente, qual é essa resposta? Tá na cara, não tá? Eu falei o tempo inteiro. É o surgimento do sol. Ou seja, esse mito específico tem a finalidade de explicar o surgimento do sol. Mas existem outros mitos que servem para outros fenômenos. Por exemplo, o mito da caixa de Pandora, ele serve para explicar o surgimento de todas as coisas ruins na humanidade. O mito de Prometeus, que foi um grande titã que trouxe para os humanos, que deu de presente aos humanos o fogo. Ou seja, é um mito grego que explica o surgimento do fogo na humanidade.
a descoberta do fogo, na verdade, né? Que explica a descoberta do fogo pela humanidade. Mas, enfim, vamos para a nossa segunda questão. Qual das alternativas abaixo apresenta o contexto mais propício para encontrar textos como o mito lido? Gente, o mito que nós lemos é o mito indígena. Então, onde será que nós podemos encontrar esse mito indígena? Será que ele será algo comum numa reunião empresarial? Ou numa reunião de família italiana? Ou talvez na roda de conversa entre espanhóis? Ou será que ele facilmente pode ser encontrado na roda de conversa entre indígenas? O que vocês acham? Que espaço apresentado aqui pode facilmente ter um mito indígena? Onde nós podemos encontrar um mito indígena? Será que na reunião empresarial, os empresários falando sobre as ações da empresa, como fazer ela lucrar mais, como resolver as dívidas, será que eles vão parar para contar um mito indígena? Acho que não, né? Será que numa conversa de uma família italiana, todo mundo comendo pizza, eles comendo pizza, comendo lasanha, eles vão parar e falar um mito indígena? Será? Acho que não, né? Talvez os espanhóis. Eles estão lá falando sobre as touradas, falando sobre os touros, falando sobre dança, estão ouvindo música e de repente eles param e falam sobre o mito indígena? Acho que não, né? É meio óbvio, né, gente? Se é um mito indígena, então é muito facilmente encontrado em uma roda de conversa entre indígenas, ok? O que eu quero que vocês entendam aqui? Cada gênero, cada texto tem um contexto propício, certo? Os mitos, eles também têm esse contexto. O mito indígena, ele é bem mais fácil de se encontrar entre os indígenas. Dentro de uma tribo, dentro dos ensinamentos do pajé, dentro das conversas do líder indígena. Diferente, por exemplo, de um mito grego. A mitologia grega, ela é mais comum no povo grego, né? Na Grécia. Conversas de pessoas que estejam na Grécia ou que estejam falando sobre esse país, ok? Então, cada gênero e cada tema será mais propício em determinados contextos, ok? Temos que sempre prestar atenção a isso. Quando a gente vai escrever ou quando a gente vai ler, nós temos que nos preocupar com o contexto daquele gênero, daquele texto, daquela história em particular, ok? Vamos em frente. Terceira questão. Assumindo que o pajé quer repassar o mito do sol para seus descendentes, que suporte seria mais adequado para registrar a história? Vamos lá, vamos por partes. O pajé é o líder indígena, ok? Isso a gente já sabe. Ele contou a história, né, na roda de conversa entre os indígenas, só que ele observou que os descendentes, que os mais jovens, não estavam prestando atenção. Então, ele resolveu registrar esse determinado mito em algum suporte, ou seja, em algum outro lugar, onde esses jovens indígenas possam acessar esse mito posteriormente. Qual desses locais seria mais propício para registrar esse mito? Será que o jornal de circulação diária seria um bom suporte para você registrar o mito? Ou talvez um outdoor no meio da cidade, no centro de Teresina, colocar um outdoor, alugar um outdoor, né? E colocar lá o mito indígena do sol. Será? Ou num livro, fazer um livro de mitos indígenas. Será que seria viável? Ou talvez no mural de avisos. Talvez o mural de avisos da escola, ou mural de avisos da universidade, ou mural de avisos do terminal de integração. O que vocês acham? Que local seria mais adequado para esse pajé registrar o mito do sol? Vou dar
10 segundinhos para vocês pensarem. Que local? Talvez o jornal de circulação diária, um outdoor no centro da cidade, um livro de mitos indígenas ou um mural de avisos, lá do Terminal da Integração, Livramento. Já sabem? Isso é fácil, né, pessoal? Um livro. Dependendo do gênero textual que você está produzindo ou que você está buscando, ele pode ser mais facilmente encontrado em determinados suportes em relação a outros. Um mito indígena é muito mais fácil de você encontrar em um livro de mitos indígenas do que em um jornal, o jornal diário, o jornal semanal. Não tem muita lógica, né? As pessoas publicarem no jornal um mito, porque nós já temos muitos meios de explicação dos fenômenos. Nós já superamos, a humanidade já superou a necessidade desses mitos, não é? Então, um mito indígena, ele é muito mais fácil de se encontrar em um livro do que em um jornal, do que em um outdoor, do que no quadro de avisos lá do terminal, né? Quarta questão. Nossa última questão de hoje, tá? Prestem muita atenção nela, porque tanto as lendas quanto os mitos carregam esse elemento mágico na narrativa. São narrativas com elementos mágicos e são eles que explicam o determinado fenômeno que é o tema principal do texto, ok? Que acontecimento mágico aparece no mito? Que elemento mágico está explicando como o sol subiu lá para o céu? Será que é a grande quantidade de madeira que o rapaz levou para a tia? Ele levou tanta madeira, que ele acabou virando sol? Ou será que é a vontade da tia de que o seu sobrinho morresse? Ela quis tanto, ela desejou tanto que ele morresse, que ele virou sol. Será que foi isso? Ou será que foi o fato de a tia permitir que o moço bebesse o líquido fervente? Será que ela permitiu que ele bebesse? Ela disse, bebe logo, beba logo tudo. E aí ele virou sol? Foi isso? Ou será que foi a transformação do jovem em sol após beber a tintura quente? Ele foi bebendo, bebeu tanta tintura que acabou virando vermelho e subindo ao céu, se tornando sol. Que elemento desses é o acontecimento mágico que explica a subida do sol? Essa é fácil, né, gente? Eu pedi para prestar atenção, mas eu sabia que vocês iam responder rapidamente. Foi a transformação do jovem. Ele bebeu tanta tintura, tanta tinta de urucum, que ele acabou virando o sol. E esse é o elemento mágico que explica o surgimento do sol no céu. O mito é isso. Ele é uma história fantasiosa que explica determinado fenômeno a partir de um acontecimento mágico. Muito fácil, né, pessoal? Mitos são fáceis, ok? Meus amores, essa foi a nossa primeira aula de mito. Eu espero que vocês tenham entendido. Foi um prazer estar com vocês. Fiquem ligados que a nossa próxima aula também é sobre mito. Eu sou a professora Aila, dando um até mais e um beijinho para vocês. Bom dia, meus amores. Vamos continuar com a nossa aula. Na aula anterior, nós falamos sobre o mito indígena do sol, certo? Falamos sobre os atores envolvidos, falamos sobre o contexto de circulação, a finalidade do mito e o que exatamente é um mito, não é? Nessa aula de agora, nós vamos continuar com o mito, só que com uma habilidade um pouquinho diferente. Mas antes de falar sobre a habilidade de hoje, eu trouxe um texto muito interessante. Eu espero que vocês gostem, tá bom? É uma leitura de leite muito prazerosa, falando sobre mitos. Mitologia grega explica as 4 estações do ano no projeto Educação. Essa foi uma reportagem publicada em 2012 pelo site G1 de Pernambuco, ok? Eu estava procurando e acabei lendo essa reportagem. Achei muito interessante, por isso eu trouxe para compartilhar com vocês.
Esse texto não é o original de fábrica não, tá? Ele foi modificado para fins didáticos, ou seja, eu li a reportagem, gostei muito e resolvi trazer para vocês. Mas ela era tão grande, mas tão grande, que não dava para caber tudo num slide só, né? Então, eu fui retirando algumas partes. Caso você queira procurar essa reportagem, tem o site ali embaixo, tá? Mas você vai observar que ele é um pouquinho diferente do que eu vou apresentar aqui, ok? Enfim, espero que gostem, apreciem a leitura e prestem atenção, porque depois tem algumas perguntinhas sobre ele, tá bom? Mitologia grega explica as 4 estações do ano no projeto Educação. Aula de filosofia é o tema desta quinta-feira. Mitos foram criados para explicar o que não tinha explicação antigamente. Lembram que eu falei na aula anterior? Os mitos são histórias fantásticas que explicam determinados fenômenos que não têm explicação, que as pessoas pensaram e não conseguiram explicar a partir do seu próprio raciocínio. Então, elas criam mitos, vão criando histórias fantasiosas para explicar esses fenômenos que elas não conseguiram explicar por si só, ok? Vamos acompanhar. O lugar chamado de Praça da República, no centro do Recife, já teve muitos outros nomes. Foi com a proclamação da República em 1889 que a praça ganhou o nome que tem hoje. Ela fica entre 3 prédios importantes para a história de Pernambuco: o Tribunal de Justiça, o Teatro de Santa Isabel e o Palácio do Campo das Princesas, sede do governo. Mas tem outro detalhe que pouca gente percebe. No centro da praça, em volta da fonte, ficam 8 estátuas de bronze que representam os deuses da mitologia greco-romana. Normalmente, quando se fala em mitologia, quando se fala em mitos, as pessoas pensam logo na mitologia grega. Claro, existem muitas mitologias. Existem mitologia indígena, inclusive o mito que eu trouxe na aula passada é da mitologia indígena do Brasil. Mitologia grega, mitologia nórdica, que são dos países europeus, mitologia asiática, japonesa, mitologia chinesa. Normalmente, cada povo, cada nação tem a sua mitologia própria. Só que a mais conhecida é a greco-romana, dos deuses gregos, dos heróis e semideuses gregos, greco-romanos. Nós já assistimos desenhos, já assistimos filmes, o Hércules, Apolo, Poseidon, são nomes que a gente já viu em muitos filmes e são pertencentes à mitologia grega, que é a mais conhecida, a mais divulgada. Enfim, essa reportagem fala sobre a Praça da República. E na Praça da República existem 8 estátuas de bronze que representam os deuses da mitologia greco-romana. O texto que eu estou trazendo não é um mito, ele é uma reportagem que fala que é baseada na mitologia, ok? Preste atenção nisso. Nas civilizações antigas, os mitos foram criados para explicar o que naquela época não tinha explicação. Tudo que era de manifestação natural era explicado pelo mito, até certos comportamentos humanos. O mito aparece primeiro como uma tentativa de funcionalidade, de acomodar e tranquilizar o homem diante de um mundo completamente desconhecido, disse o professor Fábio Medeiros. Os deuses eram tão poderosos e respeitados que ditavam as regras da vida social, o que fazer e o que não fazer. Os mitos ajudam o homem a estabelecer um certo padrão de convivência. O mito estabelece limites para não sair do descomedimento. Para não extrapolar aquilo que não é da sua função ou da sua própria natureza, comenta o professor. A mitologia greco-romana foi o primeiro impulso para o surgimento das religiões que conhecemos hoje, pela dependência do homem com o sobrenatural, com o desconhecido, para com o fantástico e para com o mistério, que é inexplicável do ponto de vista racional, finaliza Medeiros. Então, pessoal,
O mito, ele é esse texto que busca explicar fenômenos inexplicáveis. Ao mesmo tempo, ele ajuda o homem a estabelecer um certo padrão de convivência. Deixa eu explicar. Os mitos, eles não servem tão somente para explicar fenômenos inexplicáveis, mas também serve para explicar comportamentos humanos, ou para explicar como os humanos deveriam se comportar. Ditar padrões de convivência, ditar regras de convivência para que um não invada a função, a privacidade ou o direito do outro, ok? Para não sair do descomedimento. Descomedimento isso. Descomedimento é quando você se exalta, quando você passa dos limites, ok? Quando você perde a noção, fica um sem noção. Então, para que você não fique um sem noção, os mitos explicam como deve ser o comportamento humano, ok? Então, a gente já está ampliando o nosso conhecimento. Os mitos servem para explicar fenômenos e também para estabelecer limites e regras de convivência. Olha só que interessante, os mitos eles já estão recebendo novas funções, ok? A gente já sabia que ele explicava fenômenos inexplicáveis. Agora ele também ajuda, auxilia e dita algumas regras de convivência. Como é que os humanos devem se comportar para que um não invada o direito do outro, ok? Antes de ir para as perguntas, eu quero explicar uma coisinha em particular. Deixa eu ver aqui. Olhem só essa parte. Os deuses eram tão poderosos e respeitados que editavam as regras da vida social, o que fazer e o que não fazer. Os mitos, eles, particularmente os mitos gregos, mitos greco-romanos, eles são baseados nas divindades do panteão greco-romano. Panteão é o conjunto de deuses, de divindades de um determinado povo, ok? A mitologia greco-romana é baseada nesses deuses. Eles responsabilizam os deuses greco-romanos pela criação do sol, pela criação dos astros, pela criação do mundo e pelo comportamento humano. Muitas coisas que nós fazemos, de acordo com a mitologia greco-romana, pelos mitos greco-romanos, são culpa dos deuses. Os deuses que têm uma visão de mundo mais perversa, por assim dizer. E aí, as coisas ruins que nós fazemos é por causa dessa origem dos deuses greco-romanos, tá? Eu estou explicando isso porque, como a própria reportagem disse, os mitos, eles explicam até os comportamentos humanos, ok? Então, é uma explicação de um fenômeno que, às vezes, não tem explicação. Determinados comportamentos humanos, determinadas atitudes humanas, às vezes, não têm explicação. Mas, de acordo com as mitologias, principalmente a mitologia greco-romana, esses comportamentos mais estranhos vêm da influência dos deuses gregos, ok? Enfim, como eu disse, temos algumas questõezinhas sobre esse texto. A primeira diz o seguinte: que detalhe da Praça da República pouco percebido foi ressaltado no texto? A Praça da República é um espaço especial para Recife, porque tem a sua história, recebeu vários nomes e foi, por último, nomeada como Praça da República por causa da Proclamação da República, não é? Mas existe um detalhe que as pessoas não percebem com facilidade, né? Não prestam muita atenção. É uma informação explícita que as pessoas não prestam muita atenção, mas que foi enaltecida, que foi ressaltada aqui nessa reportagem. Que detalhe foi esse? Foram os nomes que ela já teve? A reportagem enfatizou os nomes da praça? Ou foi a localização da praça, que fica entre 3 prédios? Será que as pessoas não perceberam isso? E a reportagem mostrou?
Será que foi o mito da construção da praça? A construção da praça é um mito, será? Que foi mostrado, que foi enaltecido pela reportagem? Ou será que esse detalhe que as pessoas pouco percebem, esse detalhe que as pessoas pouco percebem, são as estátuas de bronze dos deuses da mitologia greco-romana no centro? Que detalhe as pessoas pouco percebem na praça? Essa é uma informação explícita, hein? Mas que as pessoas deixam passar despercebido. São as estátuas. Essas estátuas, eu vou explicar. Elas muito provavelmente estão lá porque a mitologia greco-romana influencia muito na nossa vida de hoje. Muito do que nós vivemos e muito daquilo que nós acreditamos tem origem nas mitologias, incluindo a mitologia greco-romana. E os deuses gregos estão muito presentes no nosso discurso. Às vezes as pessoas veem uma mulher muito bonita e dizem, nossa, ela só pode ser filha de Afrodite. Afrodite é a deusa da beleza, a deusa grega da beleza. Quando é um homem, dizem, nossa, ele é um verdadeiro Apolo. Apolo, que é o deus da beleza grega. Às vezes as pessoas falam sobre isso, não é? Segunda questãozinha. De acordo com o texto, por que motivo os mitos eram criados? Qual é a finalidade do mito? É para assustar a população? Para impedir determinadas atitudes das pessoas? Para explicar o que não tinha explicação? Ou para contar a história dos deuses? Essa é fácil. Eu falei antes, falei agora. Se vocês não responderem direito, isso vai partir meu coração. Então, para quê? Por que motivo os mitos foram criados? Foi exatamente para explicar o que não tinha explicação. E nossa terceira questão, além de explicar as manifestações naturais da antiguidade, para que mais os mitos serviam? Para dizer como os deuses viviam? Para estabelecer limites às ações humanas, ajudando as pessoas a conviverem? Ditando regras de convivência? Ou para mostrar que os deuses eram poderosos e respeitados? Ou para ensinar a religião? Para que mais eles serviam? Será que eles estavam ensinando a religião? Será que esse era o propósito deles? Ou será que era dizer como os deuses viviam? Que eles viviam no Olimpo, que eles viviam em nuvens? Apareceu isso? Não, né? Para estabelecer limites às ações humanas, ou seja, para ditar regras de convivência, para impedir o descomedimento. Ok? Enfim, nossa aula é sobre mitologia, sobre mito, né? Mas não é especificamente sobre esse texto, sobre essa leitura da Leite, e nem essas questões. É sobre a seguinte habilidade. Nessa aula de agora, nós vamos estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. Ou seja, nós vamos compreender que as informações se relacionam dentro do texto. Determinadas informações que aparecem no começo do texto são retomadas no final, para que nós não percamos o fio da meada, não é? Toda história, toda narrativa apresenta isso. Em determinado momento da história, existe algum elemento, existe algum termo ou frase que retoma uma informação que já foi colocada antes. Isso dá sentido ao texto. Isso faz com que o leitor não perca o fio da meada, que ele consiga compreender a relação do começo do texto com o final. E é disso que nós vamos falar hoje. Lembram no começo da aula que a reportagem tinha um nome Mitologia Grega, textos da mitologia grega explicam as estações do ano? Lembram isso, que eu estava falando alguma coisa sobre estações do ano? Não apareceu na reportagem, não foi? Sabe por quê? Porque o mito que eu vou trazer agora é justamente para explicar as estações do ano. Esse é um fenômeno que as pessoas não sabiam muito explicar, né? Por que as estações do ano mudam? Por que em alguns meses tem muitas flores, em outros meses não tem? Porque em alguns meses os frutos florescem, fica cheio de frutas, e no outro mês tudo é só neve, é só frio. As pessoas não sabiam explicar isso, então criaram um mito para explicar.
e vamos conhecê-lo hoje, agora. Mito da origem das estações. Ele vem da mitologia grega, ok? Preste atenção porque depois tem pergunta. Deméter era a deusa do trigo e, de um modo geral, de toda a terra cultivada. Senhora dos cereais, os romanos lhe chamavam de Ceres. Lembram que é mitologia greco-romana? Então, os mesmos deuses da Grécia são os deuses de Roma, né, da sociedade romana. Só que, para os gregos, os deuses têm um determinado nome e para os romanos têm outros, ok? Por isso que na Grécia, Deméter tem esse nome. Já para os romanos, ela tem o nome de Ceres, mas é a mesma divindade. Enfim, da sua união com Zeus, nasceu Perséfone, Proserpina para os romanos. Era a sua única filha, que cresceu muito bela e feliz na companhia das ninfas e das meias-irmãs, as deusas Ártemis e Atena. Ou seja, vamos lá. Deméter se uniu a Zeus, que é o deus dos deuses, o rei de todos os deuses, o deus de toda a humanidade. E dessa união que eles tiveram, nasceu Perséfone. Perséfone é a deusa filha deles dois, ok? Ela tinha duas meia-irmãs, Ártemis e Atena. Ártemis e Atena não eram filhas de Deméter, eram filhas apenas de Zeus. Mas elas cresceram juntas, conviveram juntas, ok? Vamos ver o que vai acontecer. Hades, o deus dos mortos, irmão de Zeus e seu tio, apaixonou-se perdidamente por ela. Um dia, quando a jovem passeava despreocupada pelos prados verdejantes, ao colher uma flor, a terra abriu-se de repente e Hades surgiu para raptá-la e levar consigo para o mundo inferior, sobre o qual reinava. Deméter ouviu os gritos de aflição da filha e correu para ajudá-la, mas nada pôde fazer, não sabia onde ela estava e nem quem a tinha levado. Olha que coisa incrível! Hades, o grande deus dos mortos, o grande deus do submundo, se apaixonou pela sobrinha, Perséfone. Claro, ela era linda, filha de Zeus, filha de Deméter. Ele se apaixonou perdidamente por ela e não se contentou em apenas admirar. Ele a raptou e levou para o submundo. Queria que ela fosse esposa dele. Deméter não viu isso, mas ela ouviu o grito da sua filha. E quando ouviu, foi procurar, mas não sabia quem a tinha levado. O que será que vai acontecer? Será que a Deméter vai encontrar a Perséfone? Será que o Hades vai torná-la sua esposa, vai se casar com ela? Será que vai ter um grande casamento no submundo? Ou será que Hades não vai conseguir ficar com ela? O que vocês acham? Vamos ver. Desesperada, começou a percorrer o mundo em busca da filha, sem comer nem beber e sem cuidar de nenhuma de suas tarefas. Acabou por conseguir que o sol, que tudo vê, lhe revelasse quem fora o raptor da filha. Decidiu então não mais voltar ao Olimpo, a morada dos deuses, e renunciou às suas funções divinas, até que a filha lhe fosse devolvida. A terra foi ficando estéril e os homens com fome, pois as culturas secaram e morreram. Tudo era devastação e abandono. Deméter ficou tão depressiva com o rapto da sua filha, com o sumiço de Perséfone, que ela resolveu abandonar, ela resolveu deixar de ser a deusa da agricultura, deixar de ser a deusa dos cereais, a deusa da terra, e só ficar esperando a sua filha voltar, ficar na sua tristeza, viver a sua tristeza. Com ela decidindo isso, decidindo deixar de ser a deusa da agricultura, a terra foi ficando estéril. As culturas, ou seja, as plantações começaram a secar, tudo morreu. A terra foi devastada, sem verde, sem plantações. E os humanos ficaram com fome. O que será que vai acontecer? Será que vai continuar assim? Vamos ver. Então, Zeus, preocupado com a calamidade causada por Deméter, ordenou a Hades que devolvesse Perséfone. A jovem, porém, já comera um bago de romã no mundo das sombras, e esse pequeno gesto a ligara para sempre ao reino do marido.
Teve então de se chegar a uma solução de compromisso e a um acordo. Perséfone passaria metade do ano com a mãe no Olimpo e a outra metade com o marido no submundo. Deixa eu explicar. Quando Perséfone comeu um pedacinho de romã do submundo, do mundo dos mortos, esse gesto conectou ela eternamente ao mundo dos mortos. Porque ela já tinha comido um fruto de lá. Ela estava com tanta fome e acabou comendo. Isso significa que ela não poderia mais sair de lá. E se saísse, mas ela teria que voltar. Ela não sobreviveria fora do submundo. Isso garantiu que ela ficaria sendo a esposa de Hades. Mas Zeus, muito inteligente e preocupado com a humanidade, resolveu propor esse acordo. Perséfone passa metade do ano com o seu marido, no submundo, e metade do ano no Olimpo com a sua mãe. Será que eles aceitaram? Será que deu certo isso? Vocês, pensando nas estações do ano, será que deu certo? Será que esse acordo, essa solução de compromisso foi efetivada? Vamos ver? Assim, quando Deméter tem a filha ao pé de si, está feliz e a natureza floresce. É o tempo da primavera e do verão. Mas quando Perséfone tem de regressar para junto de Hades, Deméter mergulha de novo na maior tristeza. Começa o outono, vem depois o inverno e a desolação da natureza. E é essa a causa do ciclo das 4 estações. Ufa! Deu certo. Ainda bem, não é? Tá certo, Deméter não fica sempre feliz, nem sempre a terra está florescendo, mas melhor metade do ano do que nenhuma parte do ano, não é verdade? Quando ele diz que Deméter tem a filha ao pé de si, significa o quê? Que Perséfone volta para junto da mãe, volta a morar na casa da mãe. E aí, nessa época, Deméter está feliz e radiante, plena, e floresce a terra, abençoa a terra com plantações, com flores, com frutos, com sol. E quando a Perséfone volta para o marido, ela fica triste e abandona totalmente as suas funções. Deixa que o inverno comande. Que triste, não é? Mas melhor metade do ano do que nada. Essa foi a forma que as pessoas encontraram para explicar por que metade do ano tem sol, tem flores, tem muitos frutos, tem muito verde e metade do ano não tem. Ou seja, é uma vontade dos deuses. Os deuses gregos resolvem isso. Deméter fica feliz, a terra floresce, porque Deméter é a deusa da terra. Deméter está triste, a terra esmorece, porque Deméter não abençoa mais a terra, não cuida mais dela. Vamos para as nossas questões? Lembram da nossa habilidade? Causa-consequência, a relação de causa e a relação de consequência, uma informação dá origem a outra? Então, no trecho Senhora dos Cereais, os romanos lhe chamavam de Ceres. Os termos destacados são empregados para retomar que personagem? Quando ele diz Senhora dos Cereais, Ceres, a que personagem ele está se referindo? Quem é que ele está retomando? É Perséfone? Atena? Ártemis? Ou Deméter? Deméter, ela é a deusa da agricultura, ela é a senhora dos cereais. Então, ele retoma essa personagem. Ou, no caso, ele vai apresentar essa personagem antes de ela aparecer efetivamente. Segunda, que fato provocou a desistência das funções divinas de Deméter e a esterilização da terra? O que foi que aconteceu para que Deméter desistisse de ser a deusa da agricultura? Para que a terra ficasse estéril, sem florescer? Foi o nascimento da sua filha com Zeus? Ou foi o nascimento da sua filha com Hades? Ou foi o rapto de sua filha por Hades? Ou o rapto de sua filha por Zeus? Deméter desistiu de ser deusa quando a filha dela nasceu? Ou quando a filha dela foi raptada? Quando foi raptada, né? Mas quem foi que raptou ela? Foi Zeus ou foi Hades? Lembram-se? Deus dos mortos, Deus do submundo, foi Hades. Ou seja, quando a filha dela
foi raptada pelo deus dos mortos, Hades, ela ficou tão triste, tão depressiva, que resolveu abandonar as suas funções. Ela desistiu de tudo que ela tinha, ok? Qual a principal consequência do ato de Hades para Zeus? Foi a preocupação com o paradeiro de sua filha Perséfone, a preocupação com a saúde de Deméter, a preocupação com a felicidade de Hades ou a preocupação com a calamidade e devastação da natureza? Quando Hades raptou Perséfone, Zeus sentiu o quê? Ele sentiu uma grande preocupação com a calamidade e devastação da natureza, pois Deméter estava devastada internamente, o coração dela estava deprimido. Então ela resolveu espalhar sua depressão por toda a terra. Resumindo, todas essas questões, todos esses mitos, o que eu queria dizer para vocês exatamente? Os mitos são histórias fantásticas criadas para explicar fatos ou fenômenos que a consciência humana não consegue explicar sozinha. Fatos inexplicáveis. Para compreendermos um texto, é preciso ler com atenção e observar as informações explícitas e implícitas, percebendo que uma depende da outra numa relação de continuidade dos acontecimentos ou fatos, que é o que dá sentido ao texto. Quando determinados termos ou expressões retomam outras informações, ele está trazendo novamente o começo do texto, ele está trazendo um acontecimento que apareceu no começo, apareceu bem antes daquele momento, mas que vai explicar aquela fase do texto, ok? Ou seja, quando Hades rapta Perséfone, isso vai gerar não só a tristeza de Deméter, mas vai gerar a desolação da terra, vai gerar a fome da humanidade e vai gerar também a preocupação de Zeus com o que está acontecendo com a humanidade, ok? Um determinado fato, um determinado acontecimento, Hades se apaixonou perdidamente por Perséfone e raptou ele. E isso causou muitos outros acontecimentos. Ou seja, é uma continuidade de acontecimentos, que um depende do outro. Ok? Bem, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje sobre mitos, essas histórias fantásticas que explicam coisas inexplicáveis. Espero que tenham gostado. Eu peço que participem da aula, da escola de vocês, interajam com a professora de vocês e enviem a foto das atividades. Isso vai garantir a presença e participação de cada um, ok? Eu sou a professora Aila, deixando um grande abraço e tchau, tchau para vocês.